Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e talvez você já saiba que alguns investimentos de renda fixa são isentos de imposto de renda e outros têm, sim, a incidência de IR. Mas talvez você não tenha percebido o impacto que isso pode fazer na sua rentabilidade. Por exemplo, eu vou te mostrar hoje aqui uma oportunidade que está pagando 16,6% ao ano isento de imposto de renda. Isso daí equivale mais ou menos a 19,5% se fosse um CDB que tem incidência de imposto de renda. Então é um impacto muito grande. E antes de eu te mostrar exatamente essa oportunidade, todos os detalhes, eu quero compartilhar com você essa planilha que eu preparei aqui, justamente para você entender como se faz esse cálculo e essa diferença de um investimento isento e um investimento que não é isento. Por exemplo, um CDB, que é um investimento de renda fixa muito comum, daqui a pouco eu te mostro até algumas opções que existem, vamos simular que a rentabilidade dele é 12% ao ano. Veja, a rentabilidade real não é 12%, por quê? Porque tem esse outro campo aqui no meio, que é o imposto. Quanto de imposto se paga? Em renda fixa, segue-se essa tabela aqui do lado. Ou seja, em investimentos até 180 dias, o imposto pago em cima do lucro é 22,5%. Se for entre 181 dias e um ano, né? 360 dias é um ano, 20%. Entre um ano e 2 anos, aqui 720 dias, 17,5%. E acima de 2 anos é a menor alíquota quando a gente fala de renda fixa, 15%. Então vamos trazer uma simulação aqui, ó. Se for, por exemplo, um ano, menos que 6 meses, na verdade, que esse dinheiro vai ficar investido, seria a maior alíquota. Então perceba, aquela rentabilidade de 12%, com a maior alíquota do imposto, já seria uma rentabilidade de 9,3%. Vamos dizer que essa foi para uma outra alíquota aqui, ó, essa aqui, ó, que fica entre 1 e 2 anos, 17,5%, 12%, então uma rentabilidade real de 9,9%. Então perceba a diferença, se fosse um CRI, por exemplo, que é isento, aí não tem imposto de renda nenhum, então a rentabilidade real é muito superior. E agora eu vou até te mostrar com alguns exemplos reais. Tanto CDBs quanto LCIs ou mesmo CRIs, você consegue através de qualquer corretora aqui no Brasil. Eu vou entrar na Toro, que é a corretora que eu utilizo para os meus investimentos aqui no Brasil. Então veja, vamos ver algumas rentabilidades reais que a gente encontra hoje. Então, por exemplo, ó, a gente tem um CDB que paga 12,7% ao ano, tem um vencimento aí de mais ou menos um ano. Vamos colocar na nossa planilha para a gente ver, pegar esse imposto aqui de 20%. Então veja, uma rentabilidade real aqui de 10,12% e não 12,7%. E por que eu estou enaltecendo isso? Porque se a gente entrar aqui, todos os tipos de renda fixa, os únicos que são isentos de imposto de renda são esses campos aqui, LCI e LCA, e o CRI e o CRA, CRIs e CRAs. Então veja, se eu clicar aqui em LCI, a gente vai ter a melhor, está pagando aqui 10,45%. Então veja, 10,45% sem imposto de renda, está muito próximo daquela rentabilidade de 12,7%. Então aí você já consegue fazer uma equivalência. E os CRIs e CRAs, será que temos opções? Sim, temos algumas, por exemplo, pagando 11,85%, né, aqui no site da Toro. Então, mais até do que os CDBs, então já é uma primeira lição. Um CRI, ele sempre tende a trazer um retorno maior do que LCIs ou mesmo CDBs. Por quê? Porque esses títulos aqui, CDBs e LCIs com emissão bancária, eles têm uma garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, até R$250 mil. Então, como tem essa garantia extra, eles acabam tendo uma rentabilidade um pouco menor. Agora, quando a gente fala de CRIs, por exemplo, também tem garantias? Também tem garantias. Tem riscos e garantias ali do mercado imobiliário, né? Se for um CRI, mercado imobiliário, se for um CRA, o mercado do agronegócio. Então, eles tendem a trazer mais retorno. E aí é que eu te trago esse ponto aqui, né? Aqui dentro das grandes corretoras tem pouca opção de CRIs ou CRAs que paguem muito. Até porque saiu uma notícia há um tempo atrás, ó, em fevereiro de 2004, falando de mudanças na renda fixa isenta de IR. Tá aqui, ó, outra notícia falando, ó, governo fecha a brecha para acabar com excessos
de emissões de títulos. E outra notícia aqui já diz bem isso, ó. Será que os CRIs, CRAs, LCIs e LCAs vão acabar? Então, há um movimento, sim, de escassez. Cada vez está mais difícil acessar essas rendas fixas isentas que trazem uma rentabilidade melhor para o investidor. Mais risco e mais retorno. Está cada vez mais escasso. E aí que eu trago uma boa notícia nesse vídeo é que outras instituições também estão entrando nesse mercado de CRIs. A Inco, por exemplo, que está ofertando a CRIs. Então é essa a proposta que eu mostrei para você hoje lá no começo do vídeo. Eu vou até compartilhar aqui o prospecto, né? Porque justamente ele mostra que esse CRI, esse certificado de recebível imobiliário, emitido aqui pela 5 Senses Palmas, e olha só a rentabilidade, é 16,65% ao ano isenta, né? Que equivaleria a 19,58%, com um prazo então de 36 meses. E como eu te falei, tem as garantias dessa operação. Tem o aval da pessoa física, aval da pessoa jurídica, alienação das cotas, cessão fiduciária dos direitos, alienação fiduciária também do bem imóvel, né? Então, assim, aqui nesse prospecto mesmo, eles já mostram riscos e garantias que você pode acessar esse prospecto aqui através do aplicativo da Inco, que eu sempre deixo o link na descrição, tá bom? E aí o ponto é o seguinte, por que eu gostei dessa nova ideia da Inco tá entrando também nesse mercado de CRIs? Porque eles têm um grau de risco, né, das ofertas que eles colocam ali na plataforma, e essa daqui é uma oferta B, que eles mostraram o desempenho dos últimos 2 ou 3 anos, e todas as ofertas que estavam nesse grau de risco aqui B nunca tiveram problema, né, zero inadimplência. Então veja, toda oferta, qualquer investimento de renda fixa, ele tem um risco do emissor. Então você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém vai te devolver com juros. E o legal é que aqui dentro do aplicativo da Inco, eles colocam esse grau de risco de A até E. Normalmente, os graus A, B, até o C tendem a ter uma melhor classificação de crédito e aí menos risco de inadimplência. Mas lá dentro do aplicativo da Inco também tem uma questão que as ofertas acabam muito rápido, né? Porque tem muito investidor e às vezes uma oferta como essa não tem dinheiro, não tem uma captação total para todos os investidores entrarem. E aí a oferta acaba rápido. Você faz o download do aplicativo rápido para você conseguir ver os detalhes e participar dessa oferta, sempre respeitando a sua diversificação como investidor. Isso daqui não é um investimento de reserva de emergência, tá bom? Como eu mostrei, tem um prazo de 36 meses, tem um certo risco, tem um retorno interessante também, então você precisa fazer a sua lição de casa e montar a sua diversificação de investimentos. E uma parte legal também dessas ofertas da Inco é que você consegue investir a partir de R$500, né? Então dá para manter sim uma diversificação bem interessante da sua carteira.